Bem-vindos mais uma vez ao canal, pessoal. Tudo de bom aí? Renato Sensei, Otaku Nerd Forever na área, mais uma vez para falar da Herói Gold e suas edições inúmeras, comemorando aí seus 30 anos, ou quase 31 anos de lançamento, que se completará em dezembro agora. Hoje aqui trazemos a número 58, detonando todos os monstros. E aqui o Christopher Lambert de Mortal Kombat 1, Batman série dos anos 60, o grande Conan, o Kamen Rider, a sua versão RX, e Time Cop, um filme muito bacana de Jean-Claude Van Damme, que estava na hype, na época de muitos filmes de ação com ele estrelando. Vamos lá? E Troopers, os novos justiceiros da TV. Vou falar mal, é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Na Mix, o Corvo vive. Agora é oficial, já está sendo rodada a sequência do Corvo aqui, ó, Cidade dos Anjos, né? Que tem ali o Vincent Pérez e o Iggy Pop, cara, é isso mesmo, Iggy Pop fazendo participação. Aqui mais uma vez trazendo Space Ghost na TV com o seu talk show Coast to Coast, que foi aparecer na MTV, né, ou no Cartoon, não, acho que foi no Cartoon Network. A saga William Shatner, depois de criar, dirigir e atuar em T-Core, uma série bacaninha que, caramba, eu vi pouquíssima coisa dela, consegui ver pouquíssima coisa realmente, mas vale a pena demais. A série Planeta dos Macacos já está com tudo pronto para virar filme, saiu realmente, na época a Herói, ela tem algumas informações que eu vou falando para vocês a respeito de muitos lançamentos de cinema que a Herói foi falando, né, e uma delas foi do filme do Planeta dos Macacos. Dredd, aqui do Stallone, Judge Dredd, né? E caramba, velho, tava pensando muito em continuação, não saiu não, tá? A volta da Brenda, né? Isso é o vai e volta lá, que depois ela saiu definitivamente da série. Briscoe Jr. Eita, velho, sériezinha bacaninha, viu, do Velho Oeste. Tá. Eu gosto, aquelas coisas assim de aventuras, né? No Velho Oeste com um pouquinho mais, um ar moderno e, cara, com uns diálogos bem legais. Pra quem lembra do Bruce Campbell aqui, ó, Bruce Campbell fez uma Noite Alucinante, né, A Noite do Demônio, 1, 2 e 3, que o 1 e o 2 são terror, mas você ri em alguns aspectos, em alguns pontos, e no 3 não tem como você não rir, que vira uma aventura, né. Aqui mais uma vez, né, fazendo a divulgação do filme de Mortal Kombat. Caramba, gente, aqui no caso, né, o Christopher Lambert teve no lançamento do filme e ele teve uma entrevista também com a Herói, ele segurando aqui justamente esse volume. Bacana. Aqui ele respondendo sobre filmes preferidos, sobre Mortal Kombat, né, falando sobre Greystoke também, um filme do Tarzan que ele fez que eu achei legal pra caramba. O ator também era muito carismático. Kamen Rider Black RX, falando aqui da continuação do Kamen Rider Black direta, né, o Isamu Minami, ou Kotaro, na luta contra o Império Crisis. Aqui as cenas dele ainda como Black. Aqui na versão dele, Biohide lutando contra o monstro e o Shadow Moon. Eu prefiro Kamen Rider Black, mas o RX tem alguns pontos legais, ok? As revistas selvagens de Conan. Conan hoje, isso aqui em 95, né? Conan Saga, Conan o Bárbaro, Rei Conan, Conan Aventureiro aqui, ó. Várias edições. Isso aqui vou aproveitar e mandar um abraço para um amigo meu, o Ivo, Pedro Ivo, Conan brasileiro, amigão aí dos grupos, fanzaço, faz cosplay do Conan também aí para os eventos, tem o seu canal lá também bacana demais, depois eu coloco aqui o link do canal dele, porque isso aqui para falar de Conan, muito bacana também, e das nerdices e otaquices, né, para variar. Abraço aí, viu, Ivo? Outro desenho muito bom, fiz questão de arrumar ele. Não sei como é que eles não fizeram um remake dele até hoje. De repente merecia uma modernizada legal ali. A única coisa mais moderna que eu vi dos Herculoides
Foi no Filter Quest, né, edições de quadrinhos que eles lançaram, mostrando aventuras deles, juntando todo mundo, cara, a galera do Johnny Quest, Frankenstein Jr., Os Impossíveis, Space Ghost, cara. E a galera dos Herculoides estava lá também, cara. Bacana demais. Desenho muito bom. Muito bacana. De vez em quando eu dou uma relembrada, colocando ele ali para assistir. Porque aquela coisa assim bem aventureira, né? Família num planeta lá rodeado de monstros e outras criaturas. E eles têm seus próprios amigos aliados. O Gloop, Glip, o Eagle, o Zoc, Tundro. Cara, esse aqui usando, velho, a Sarah, filho dele que eu esqueci o nome, Dom, acho que é isso. Muito bom. Time Cop, dose dupla. Aqui é uma versão de quadrinho, né? Do Time Cop. Mas caramba, o filme foi legal, bem pegado. Uns efeitos bem legais pra época, né? Bem bacana mesmo. Filmão, viu? Mandando aqui, tava mandando. Tinha sempre que fazer uma abertura, né? Aqui foi legal. A pedra usando a porta da geladeira e a bancada. Troopers. Vamos lá, pessoal. Dá uma olhada nessa imagem. Ó. É ruim, mas tem que falar deles, porque tava lá. Né? Foi uma versão também de heróis japoneses para um formato americano, que nem tudo é ruim, que eu vou falar o porquê. Se eles não tivessem usado Spilvan e Metalder, séries que já passaram aqui no Brasil, consagradas e adoradas também. Repara isso aqui. Não, gente, repara como que pode ser isso aqui. Sério. E teve temporada, velho, porque o Ryan lá, Ryan Steele, ele mudou. Ele foi usar a armadura do Scheider. PQP, gente. Por que eu tô falando que poderia ter sido algo de repente melhor? Eles tinham suas próprias roupas quando eles iam para o mundo virtual. Por que não usar aquelas próprias? Por exemplo, que a história em si dava para trabalhar alguma coisa. Mas eles fizeram um sanduba, né, de coisas de metal e Spilvan, que, cara, é questão de opinião. Se você tem uma contrária, beleza, pode compartilhar aí, falar com a gente. Mas que é ruim, é. Troopers é ruim, VR Troopers, somos realidade virtual, vai pra porra. E mais uma vez, dá uma sacada. Olhou, beleza? Beleza? Eu gosto de voltar, olha isso. Tá de sacanagem. Não, tá de sacanagem gostar disso aqui. Tá bom, foi mal. Pegando ideia dos outros, a Ultraman americana. Nossa, velho. Isso aqui é do Ultraman Power Red, que eu falei até no último vídeo aí, que é interpretado pelo filho do Shokosugi lá. Bicho! Assistam. Tem umas curiosidades lá que eu achei legal? Tem. Mas é só, viu? É só. Não dá, não dá. Patinando e arrepiando, né? O filme Manobras Radicais exibe cenas mais chocantes com patins que o cinema já registrou. A Herói viu e recomenda. Eu assisti esse filme, Manobra Radical, chegou a passar na sessão da tarde também. Bem aquela coisa tough, com menos violência, né, cara? E mostrando a galera do roller, né? Do patins inline, em suas aventuras de adolescente. Cara, uma boa pegada, bacana. É quase um Karate Kid sobre rodas, entende? Assim, sobre patins. Vale a pena ver? Claro que vale. Essa aqui é melhor do que VR Troopers, sem dúvida nenhuma. Viu? Mas vai mudar aquela coisa também, né, cara? Ele é uma obra para adolescente. Se você quer ver por nostalgia, porque eu lembro de ter assistido, vai lá e vê de novo. Ou se você, por uma casa, tem curiosidade, porque o nível de roller, em vista de 94 para cá, nossa, melhorou muito, sem desmerecer, mas é porque o esporte teve evolução, né? Aqui mostrando mais um pouquinho. Ó, aqui, ó. Isso aqui nós temos uma versão no taekwondo, que é um atleta tem que pular por cima de 6 pessoas assim também para quebrar uma tábua. Eita, foda. Aqui guia de episódios da série Batman dos anos 60. Adam West, Burt Ward. Grande Adam West. Os vilões clássicos, não tem nem como, né, galera? Pinguim, mesmo ator que fez o Mickey, que foi técnico e grande amigo de Rocky Balboa, o Charada, a Mulher Gato e o Coringa. Esse ator é alguma coisa nerd, que eu vivo esquecendo o nome do Coringa. Ele participou da série Zorro também, que ele era tio
do Dom Diego. Aqui os Dinossauros e Gangsters, né? Mais um álbum de figurinhas baseado nesse desenho, passava na Rede Globo. Era legalzinho também. Não era aquele, nossa senhora, que desenho foda, mas era divertido. Era assim, pronto, acabou. Mais um clássico, Super Aventuras Marvel, trazendo aventuras de Conan, Demolidor, o grande Luke Cage, o Homem de Aço. Foi quando eu li Luke Cage, deve ter sido uma dessas Super Aventuras Marvel, que eu li muitas revistas dele. Olha lá, julho de 82, ó, pela Abril Jovem. Beavis Butthead, nos 10 mais, legal, a série do Beavis Butthead eu achava legal pra caramba na MTV. Correio Galáctico, mais um fundo diferente. São Paulo e Rio de Janeiro mandando. Uma ilustração aqui. Envelope da semana. Ficou legal. Quem desenhou mandou bem. Essa aqui foi ótima. Senhor Cisne. Não aguento mais limpar esse pó de diamante espalhado pela casa. Bacana, bacana. E aqui vamos trazer um pouquinho mais sobre o WWF. Né, o F. Do Super Cat. Com diesel. Aqui das 58 vamos para 59. Com ele na capa aí, ó. Aqui, Undertaker. Pernalonga, Flash Gordon, grande eterno Bruce Lee. E aqui mostrando um pouco do Super Patins. Vamos lá? Isso aqui, atleta brasileira. Então, vamos lá. Ace Ventura. Ele que tinha feito o Charada. E se preparando aqui, né? Para a sua sequência do Maluco na África, que ficou conhecido aqui, que foi a sequência do filme. Eu prefiro o primeiro, bem melhor. O segundo tem seus momentos. Eu já quase passei mal de rir assistindo esse Ventura. E tem um desenho dele também, esse Ventura, bem legalzinho. Aqui mais sobre Spawn. Filmes Os Caçadores da Arca Perdida, Gata no Cinema, que é a Pamela Anderson. Ah, é o filme que ela estava fazendo, acho que é Barbie alguma coisa, Barbie Ware, que não foi muito bem nos cinemas não. O Alan Moore e Spawn juntos, nossa, sim. Não. Chamar Alan Moore, o autor de Watchmen, e jogar o Spawn na mão do homem. Eita, aqui ó. O que saiu daí foi uma minissérie em 7 edições chamada From Hell, com o desenho de Ed Campbell. Eu tenho essa história, gente. É Alan Moore, cara. Se você já leu O Monstro do Pântano, se você já leu Watchmen, Piada Mortal, são assim grandes carros-chefes das histórias que Alan Moore roteirizou. Rapaz, vale demais. A continuação de Parque dos Dinossauros tem nas livrarias. Nessa época não tinha saído ainda o 2, né? Aí aqui nós temos o Flash Gordon, outro herói clássico, cara. Nossa, assim, primeiro que eu assisti também, assistia na Rede Globo, que eu assisti no Balão Mágico. Ali as histórias dele, vi o filme, né, daquela versão 70 e pouco, depois eu lembro aqui, ou coloco para vocês verem. E ele tem uma versão que fizeram também num quadrinho. Eu esqueci o nome dela, eu estava até lendo, acho que ele era da Dynamite Editora. Muito boas também, viu? Muito boas mesmo. E logicamente tem a versão dele, Defensores da Terra, que passou no SBT. Aqui mais um episódio do Batman. Johnny Newman, Mulher Gato. Mais uma vez eles aí, ó. Pancadaria Oriental, cara. O Mestre do Kung Fu, eu lia muitas histórias do quadrinho do Mestre Kung Fu, lia o Samurai também. Bruce Lee, cara, uma verdadeira lenda e referência nas artes marciais para muitas pessoas, muitas. Eu mesmo colecionava livros e revistas demais, e aqui trazendo, né, outras versões. O próprio Judoca, herói brasileiro de artes marciais, bem legal. O Lobo Solitário, excelente Lobo Solitário. Teve sua continuação em um novo Lobo Solitário, mas infelizmente os criadores, né, um foi falecendo após o outro, mas que são verdadeiras influências e deixou um legado assim invejável
de material assim como referência pra galera, porque eram muito legais. Aqui, ó, a rainha do patim inline, aqui trazendo a atleta brasileira, Fabiola. Eu já cheguei a ver essa menina fazendo algumas manobras no Esporte Espetacular na Globo, quando passava. Bacana, viu? Quem sabe tem a manha demais. Justice League, trazendo aqui a galera com o Guy. Nossa, essa aqui era do... Como é que é o nome dele, gente? É... O desenho, Kevin Maguire, isso. Kevin Maguire que tem essa assinatura aqui de desenhar, né, grupos dessa forma. Eu tenho um desenho dele, autografado, que ele fez assim, do Doctor Who até o Doctor do Peter Capaldi. Depois eu mandei pra vocês, cara, muito legal. Caramba, tinha também já o Capitão Marvel aqui na época. Capitão Marvel, tá? Não tinha mudado ainda pra Shazam, não. Destino, Besouro Azul, Doutora Luz, Senhor Milagre, não lembro o nome desses dois aqui, o Ajax, né, o John. Esqueci o nome deles, depois eu olho, tá? E aqui, mais uma vez, o Goku Super Saiyajin, né? Mas o que tá é Dragon Ball. Mas é aquele negócio, é tudo ligado, né? Tá bom. Todos os Kamen Riders aqui todos assim, né? De 71 para 95, parte 1. Trazendo aqui o Ichigo, o Nigo e o V3. As séries, né? Primeiras ali dos Kamen Rider, tá? Pra quem acha que Kamen Rider é só Black, Kamen Rider tá muito, muito, muito enganado. Aí, ó. Nós temos aqui, ó, o Riderman, nós temos o Amazon, nós temos o Strong, é muito bom, o Sky Rider, cara, a série do Strong é maravilhosa, pode assistir assim, ó, sem medo de ser feliz. O V3 é muito legal, o V3, né? Eu cantei as músicas de abertura deles no canal, vocês dão uma olhada lá, tá? Vai. E aqui mais um pouquinho, né, do Telecat. Bret Hart, Bambam Bigelow, aqui no caso já trazendo alguns personagens muito conhecidos, o próprio Diesel, como falei, o Bulldog, o Doink, o Lex Luger, Owen Hart, Minotauro, os camaradas, tudo carinha de poucos amigos, né? Daquele jeito, daquele naipe. Aqui o Hazel, o Sid, Shawn Michaels, Tatanka, a Undertaker aqui, ó, Yokozuna era só um pouco pesado, viu, gente? Só um pouquinho. Ixi, era bom, quando esses camaradas pulavam em cima do outro, segurava, tá doido. Finalmente, né, mais uma entrevista com a voz de personagem do Cavaleiro Zodíaco. Aqui, que vocês acharam que ia ficar sem ver Cavaleiro Zodíaco na Herói. Tá. Temos aqui mostrando o grande Francisco Bretas, que emprestou a voz para Yoga de Cisne. Se você for lembrar dele, eu não vou nem virar a página, ele fez a voz do Jim Red Flash e de outros personagens que ele vai falando, né, no decorrer da entrevista. E ó, eu dou moral que o Speed, de Speed Race, é um dos personagens favoritos do Francisco quando ele deu essa entrevista, né, cara? Justamente o grande Speed Race, série de animação japonesa que me colocou nisso aqui tudo. Muito bom, viu? Muito bom. Um pouquinho assim mostrando pouco sobre os personagens que ele já dublou, mas na entrevista ele fala de muitos outros, tá? Muito bacana. Ele começou a dublar em 79. Aqui sobre Kikiá, velhinho. Aos 55 anos de idade, Pernalonga continua sendo exibido nas TVs de quase 90 países. Será por quê? Aqui ele e suas versões, assim como você já viu do Pica-Pau também, né? Outras versões do Pernalonga. Marvin, Patolino. O Pernalonga da Sambalé, né? Bicho zoeiro demais, uma zoeira pra caramba. Correio Galáctico e seu fundo amarelo. Cara, essa aqui, Japão, rapaz, Kelly, 13 anos de idade, estou aqui no Japão apenas há 2 meses, caramba. O envelope da semana pra galera do Mortal. Essa aqui veio de longe. Se liga o que vem na número 60, gente. Precisa falar? Vilões procurados. E vamos lá, ó.
com a última de hoje, a número 60, trazendo aí os X-Men da equipe dos quadrinhos, desenhada por Jim Lee, se eu não me engano, mais Power Rangers, Hong Kong Fu, Kamen Rider e Dick Trace. Dick Trace nesse filme é muito legal, tem a participação da Madonna. Tá aí na Mix, trazendo, se você tá com inveja, a transformação do morcegão do Batman Eternamente, mostrando as fantasias de Batman e Robin. Super antigão, a Sampa está lançando mais um gibi legal para quem curte histórias antigas. Essa da aventura do Superman chama-se O Órfão. Eita, regaceira, velho. Máscaras medonhas, aqui a máscara daquela menina da experiência. E a terceira parte do guia de episódios de Batman da década de 60. Aí aqui é super-herói mostrando o James Bond de Pierce Brosnan ali contra GoldenEye. As Guerreiras Mágicas de Rei Arthur mais uma vez nas páginas, mostrando aqui os personagens, a Princesa Emerald, Guru Clef, Mocona. Eu tenho a Mocona e a Mocona Negra em pelúcia guardada aqui. O Zaga. O Zaga mesmo foi dublado pelo Francisco Bretas. Zaga não, perdão. Nossa, como é que é o nome dele, gente? Esqueci aqui agora. Que ele foi dublado. Esqueci. Depois eu lembrar que eu mostro pra vocês, tá? Sem dúvida, sempre mostra. Aqui do Dick Trace, herói também de tiras de quadrinho, né? É interpretado pelo Warren Beatty. Mandou bem pra caramba, que ele já fez o Gatsby. É legal também. Aqui a Madonna. Os personagens caricatos, né, cara? Muito a ver. Muito legal. Aqui o Vale Tudo. Vale Tudo é coisa pra macho. Aqui, gente, já tava virando febre bem antes do que é chamado MMA, UFC, né? Era o Vale Tudo, cara. E eu lembro que eu assistia muito lutas do Marco Ruas. O bicho era pontamente porrada pra caramba, viu? Aqui é herói falando um pouco, né, sobre a história de alguns personagens do cenário, né, desse esporte e o contexto na época. Pancada, viu? X-Men aqui. 1996 será o ano mutante, uma nova revista mensal e nada menos que 13 edições especiais vão acelerar em 2 anos a cronologia. Vamos ver, porque a gente já estava também ainda meio atrasado, mas vamos que vamos. A Tempestade aqui, quando ela mudou o visual, cabelinho curtinho e tal, Magneto, Wolverine e a Jean Grey, Noturno e a Mística. Não, Excalibur, perdão. Excalibur, parecia que era a Mística, mas não é não. Ciclope, bem agressivo realmente. Homem de Gelo, essa versão aqui achei muito bem desenhada, dos X-Men. Apocalipse, não... o Apocalipse. Que pena que o Apocalipse do filme não fez jus, o cara, apesar do ator ser muito bom. Mais uma vez, todos os Riders, aí aqui pegando aqui o Kamen Rider Super 1, Kamen Rider ZX, o Z-Cross, cadê ele, hein? Z-Cross, Black Kamen Rider, seria esse aqui na versão anterior, Kamen Rider, o Shin é esse aqui, ó, é um filme, longa-metragem. O Zeto tá aqui, ó. O Zeto é longa-metragem, é um especial. E aqui o Jay, que também é o Z-Cross aqui, ó. Tá vendo? E o Super 1. Super 1 vale a pena demais assistir. Gente, é muito Kamen Rider, cara. Muito, tá saindo até hoje, apesar de que atualmente, particularmente, eu não gostei muito dessa gafe, né? O nome do Rider que acabou agora. Acabando agora, que vai começar o próximo, que acho que é o Zess. Né? Mas é Kamen Rider de 71. Não dá pra você ficar só no Kamen Rider Black, velho. A não ser que você, né, queira ficar só naquilo ali, que é uma bolha, não adianta falar que não, né? Porque em questão de franquia, pô, cara, sai até hoje como Ultraman, velho. Ultraman é maravilhoso. Opa, vamos lá com os heróis cachorros aqui. O Don Pichote, Pepe Legal, Bob Pai, Bibo Pai, Bob Filho,
O Jambi Ruivão, o Dino da família Flintstone, o Xodó da vovó, o Astro, o Muttley, lógico, né? Que também tem um rabugento. Aí, muito legal. E aqui Hong Kong Fu, né? Lutador aqui de Kung Fu, faxineiro, resolve alguns problemas, mas quem realmente resolve é o assistente dele. Bionicão, cachorrão, daquele desenho que o lobo tentava pegar a cordeirinha, o cachorrão não deixava não, rapaz. Estrelinha. Gente, aqui do Elmo é esse aqui, ó. Esse desenho era muito legal. Do Fantasminha é legal. Realmente muito bacana. E lógico, né? Scooby-Doo, poxa. Não tem nem como. Aqui Power Rangers aquecendo as turbinas para o maior filme do ano. A herói mostra os vilões que nossos heróis enfrentarão. Então, já tinha sido estrelado lá nos Estados Unidos já e tal, mas aqui ainda no Brasil não. Tava uma janela de estreia em relação a lá fora. Tanto que até Portugal tinha estreado também. E estavam preparando aqui já para o lançamento do filme nos cinemas. Clássico Batman Ano 1. Se você é fã de Batman, recomendo muito a ler, tá? Olha só, saiu em 87 no Brasil. Eu não li em 87, eu fui ler ela ali, acho que 90, alguma coisa assim. Vale a pena pra caramba, tá? Formato revista mensal, 84 páginas, que é o argumento do Frank Miller e do David Mazzucchelli, o desenhista. Que ali mostrando quando o Batman, nos seus primeiros tempos, como o manto do morcego, né? Muito falível, mas, cara, em questão ali do quadrinho, cheio de qualidade, até mostrar como que a personalidade dele, o jeito dele vai mudando com o tempo, né? Ele sendo o homem morcego, vale demais. Cavaleiro Zodíaco, segurando as pontas aí como primeiro lugar. Correio Galáctico, São Paulo. Esse S aqui não entendi, será que é Santa Catarina? Essa é ótima, Beavis Butthead, com as armaduras de dragão e Pegasus. E se liga, Herói 61 aquece as turbinas. Pois é, gente. Na próxima, vamos só terminar aqui. Ó, essa é a 60, a 59 e a 58. Aqui assim eu centralizo elas. É o que foi falado hoje. Agora a gente prepara, porque a 61 eu vou fazer um vídeo só com ela e eu tenho que ver se vai caber direitinho na câmera, porque a 61 ela é grande. Para quem conhece sabe o que eu estou falando. Para quem não, aguarde no próximo vídeo, beleza? Obrigado por estarem comigo aqui até agora. Não esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Valeu, até a próxima.